Oi, muita gente tenta plantar coentro em casa e acaba se dando mal. A começar aí pelas sementes. Ela planta, só que ela não quer nascer direito lá. E as poucas plantas que foram pra frente acabam crescendo fininhas, molengas e ficam pequenininhas e começam a dar flor e logo morrem. Mas o detalhe é que quando ela morreu, você não conseguiu colher praticamente nada desse coentro. Mas o que está acontecendo com o meu coentro? Por que ele não gosta de mim? Enquanto isso, a minha salsinha lá tá indo bem, tá indo ok, assim, né? Eu não sei o que tá acontecendo com esse coentro. Pois então, eu tô hoje aqui exatamente para ajudar você a entender o que tá de errado com o seu coentro e também como corrigir isso. Vamos aprender como semear de uma forma que ele germine bem rápido e direitinho. Vamos aprender também a cuidar desse coentro, vamos aprender a colher e também como fazer para essa planta durar o máximo possível. Eu me chamo Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Cultivando. Enquanto alguns amam o coentro, outros simplesmente odeiam. Dizem que isso aí tem relação com uma questão genética, então não é culpa da pessoa não. Algumas pessoas sentiriam um sabor meio que de sabão na boca quando comem o coentro. Mas me conta aí, você é do time que ama o coentro ou então dos que odeiam coentro? O fato é que para quem gosta de coentro, ou prepara comidas nordestinas, ou comida lá do norte, ou então comidas chilenas que sejam ou mexicanas, por exemplo, o coentro acaba sendo praticamente essencial e ele traz uma certa refrescância assim para os pratos. E o coentro fresco é tudo de bom, assim, né? Ele tem um cheiro mais forte, esse gosto mais refrescante, é bem diferente do que seria um coentro seco ou então do coentro, mesmo do coentro de sementes, né? Mas um dos grandes erros de quem cuida de coentro é pensar que o coentro é muito parecido com a salsinha. Essa daqui é uma salsinha, esse daqui é um coentro. Apesar da semelhança do pé, são plantas bastante diferentes, viu? E eu vou te contar as diferenças entre eles ao longo do vídeo e vocês vão entender qual que é o problema dessa comparação. Para plantar o coentro, você pode plantar tanto pelas sementes que vende nesses pacotinhos aqui, tem várias marcas disponíveis, e você também pode plantar através de mudinhas, que são as sementes prontas, assim, né, já germinadas, que vem naquelas bandejinhas que você pode encontrar às vezes em casas agropecuárias ou então mesmo em lojas de plantas. Eu diria que se você é iniciante de tudo mesmo, nunca plantou nada, talvez seja interessante você começar a plantar pela primeira vez por uma semente, por uma mudinha já pronta, que é mais fácil, né? E tem gente que pode me perguntar se dá para fazer por mudas, né? Porque eu já vi na internet gente que fala que dá para fazer ou por estacas aqui de folhas, que não dá certo, viu? Ou então pega aquelas plantas hidropônicas que tem raiz, compra e tenta plantar na terra. Só que isso não dá certo não. Às vezes ele até brota, mas não vai durar praticamente nada, tá? Agora, uma reclamação muito comum das pessoas é dizer que o coentro não germina direito. E tem algumas pessoas que falam que isso acontece porque a semente do coentro tem dormência, ou seja, ele fica dormente e você precisa fazer uma quebra de dormência. Só que não é bem assim não, viu? Olha aqui, só para mostrar para vocês uma semente de coentro. Opa! As sementes do coentro, como é que elas são. Eu já vi gente, inclusive, batendo com marreta assim, tudo bem, era de leve, nas sementes para poder quebrar essa dormência. Mas eu acho que é uma coisa um pouquinho bruta demais, eu não recomendo com marreta, viu? Isso acontece porque as pessoas não sabem, mas isso daqui que a gente compra, na verdade, não são sementes. Será? O que está acontecendo? Essa daqui, na verdade, é um frutinho do coentro seco. Só que esse frutinho aqui tem uma casquinha dura. Vou colocar depois uma imagem melhor, mas essa casquinha dura pode ser quebrada. E aqui dentro dessa casquinha tem duas sementinhas, porque a casquinha é o fruto e dentro são as sementes de fato. As sementes mesmo são muito pequenininhas e lembram um grãozinho de café, assim. São bem pequenininhas mesmo. Tem duas sementes dentro de cada fruto. E você sabia disso? Se não, não deixa de dar um joinha nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando aqui embaixo. E também aproveita e clica no sininho para você ser avisado assim que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Assim você não perde nenhum, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho
como é que seria o plantio. Dá para plantar direto essas bolinhas aqui, esses frutinhos aqui no substrato? Dá sim. O único detalhe de você plantar direto assim as bolinhas é que essas sementes estão protegidas por essa casquinha. E aí a água demora mais para conseguir entrar lá. Logo, se você falhar nas regas dos primeiros dias, a germinação não vai ser boa, viu? Essa casquinha acaba atrapalhando um pouquinho a germinação, faz ela demorar um pouquinho mais, tipo uma semana a mais ou menos. Mas tem muita gente, inclusive produtores, que planta direto aqui a sementinha, viu? Essa bolinha aí, ok. Mas para você acelerar a germinação dessas sementes aqui, de fato, do coentro, você pode fazer de duas formas. A primeira forma é você deixar elas de molho, que nem um feijão aqui dentro da água antes de você semear. Você deixa aqui de molho dentro da água durante umas 3 até no máximo 12 horas, e aí com o tempo a água vai entrar aí dentro desse fruto, vai embeber, e aí essas sementes depois você planta a bolinha direto assim, e aí ele vai germinar bem. Agora, tem uma segunda forma, que é de você quebrar essa casquinha desse frutinho redondo. Isso você pode fazer com as mãos aqui, simplesmente esmagando aqui, né? Mas isso pode ser um pouquinho trabalhoso. Então, para você fazer isso, você pode simplesmente usar algum material plano aí, duro, e esmagar um pouco. Mas atenção, hein? Para você quebrar, é só para você quebrar as casquinhas, tá? E só precisa rachar, não precisa quebrar ela no meio exatamente, não. E não pode ser muito bruto, porque senão você vai acabar matando a semente, tá? Pronto, a ideia é só você quebrar as casquinhas mesmo, olha, porque aí você solta as sementes que tem aqui dentro e a água consegue entrar direto nas sementes, o que facilita essa germinação. Agora, se você quebrar demais mesmo essas sementes aqui, acabar esmagando a partezinha de dentro lá que é frágil, aí você estraga a sua semente, ela não vai germinar em nada. Agora é só semear, né? Mas se você já mexeu com uma muda de coentro, você sabe que a muda é bem molinha mesmo, bem frágil, ela quebra com muita facilidade. Então, em geral, é preferível, se você for plantar as sementes mesmo, você plantar ela direto no lugar que vai ficar. Ou na terra, lá no canteiro da sua horta de uma vez, ou então você planta no seu vaso direto lá, no vaso que ela vai crescer. Para isso, é só você... É a mesma coisa o plantio, independente se é no vaso ou na terra, né? Você faz aqui uma risquinha, né? Um risquinho, e aí você semeia aqui. Você não precisa ser muito mão de vaca, não. Pode colocar uma certa quantidade aqui de sementes na linha para que ela possa germinar bem aí. Aí para cobrir essas sementes, cobre com uma camada bem fininha de substrato ou de terra, tá? No máximo aí meio centímetro de terra ou substrato, tá? Não vai colocar muito, porque senão a semente não consegue sair da terra, ela não consegue emergir. Agora, logo que você semeou, é importante você manter essas sementes sempre bem molhadas, tá? A primeira rega eu acho que é bom fazer com um borrifador, muito porque senão você acaba tirando as sementes do lugar, tá? Mas depois você consegue fazer as regas normalmente aí com o seu regador, com mangueira, que seja lá o que for, só não seja bruto demais, senão vai tirar do lugar as sementes. Só que nesses primeiros dias, até que a planta saia da terra e fique um pouquinho grandinha, aí você precisa prestar muita atenção nas regas mesmo, porque se você falhar, essa muda não vai para frente, viu? Então, normalmente, pelo menos uma vez por dia você vai precisar regar, tá? Vai ficar entre 1, 2 vezes por dia mais ou menos. Mas aí depois que a planta cresceu um pouquinho mais, aí você pode regar um pouquinho menos, tá? Você não pode deixar a terra encharcada, não. Aí o que vale é você colocar o dedo aqui no substrato, se você sentir que a terra ainda tá melecada, essa daqui ainda tá melecada, por exemplo, então você tem que esperar mais para voltar a regar. Mas Gaspar, qual que é a melhor época para se plantar o coentro?
Aí que tá uma questão chave importantíssima para ele. O coentro não é nativo do Brasil, ele é nativo lá de uma região mais mediterrânea, meio que leste do Mediterrâneo, e lá naquela região tem noites bem frias, assim, as temperaturas não são tão quentes assim. E uma coisa importante de você saber é que o coentro é uma planta anual, ou seja, ele tem uma vida curta por natureza. E por anual, tem gente que fala, é anual, então dura um ano. Não é isso que significa, não. Significa que ele, no máximo, jamais vai passar de um ano, né? Mas geralmente a vida do coentro é curta mesmo. Ela vai durar entre 30 dias depois de você semear até uns 70 dias no máximo. É uma vida meio curta mesmo. Até existem variedades que duram um pouquinho mais, mas é mais ou menos entre isso, esse tempo aí. É uma vida meio curta, né? Mas dá pra você dar uma prolongada nessa vida. Mas antes de eu contar como é que se faz isso, eu queria lembrar você que se você é fã do canal Cultivando, agora você pode mostrar todo o seu apoio se tornando um membro do canal Cultivando. Assim você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade e também tem acesso a alguns conteúdos exclusivos, tem stickers aí personalizados, específicos dos membros do canal, que aparecem lá nos comentários destacados. Para saber mais, clica aqui sem compromisso em Seja Membro. Continuando, é possível você prolongar um pouquinho a vida do seu coentro. Assim que você perceber que ele está começando a soltar uma flor, aí você pode arrancar essa flor. Você corta ela fora e isso vai prolongar um pouco a vida do seu coentro. Mas um pouco é tipo uma semana a mais, viu? Não é tanto assim. E não, infelizmente, na vida do coentro, não tem jeito de você prolongar e deixar esse coentro ficar vivendo durante anos, não. Ele vai mesmo, uma hora ele vai florescer, e aí quando ele floresce ele vai perder boa parte do sabor dele, e aí a planta depois, quando formar sementes, ela vai começar a secar e morrer mesmo. Agora, lembra que eu falei que o coentro veio de uma região meio fresca, assim, não é tão quente assim, né? Isso é porque a temperatura do coentro, assim, a temperatura ideal para ele crescer bem é mais ou menos entre 18 e 29, 30 graus para que ele tenha o melhor desempenho possível. O problema é que quando passa dos 30 graus com muita frequência, o que acontece? Esse coentro, ele tende a soltar a flor com muita rapidez, ou seja, ele nem cresceu direito, ele já está soltando flor. Isso se chama pendoamento. O principal problema disso é que quando você planta o coentro nessa época muito quente, o coentro ele começa a crescer, fica pequenininho e aí ele começa a dar flor e acaba morrendo. E aí você acaba não aproveitando nada, né? Porque ele fica pequenininho demais. Ou seja, por mais que ele seja muito consumido no Nordeste e no Norte do Brasil, ele gosta mais de um friozinho originalmente, né? Dá pra acreditar. Mas pelo contrário, muito frio também faz o coentro travar. Ele para de crescer e não fica bonito não, viu? Então, um clima aí mais intermediário, mediano, aí mais ameno, seria o ideal para ele crescer mesmo. Mas mesmo assim, hoje em dia, existem variedades que se adaptam melhor aí a climas um pouco mais quentes, a épocas mais quentes, tá? Então, existe uma variedade que se chama Verdão, tem várias marcas que têm essa variedade, mas aí é válido você verificar aqui no verso da embalagem, porque eles têm tabelas aqui de temperaturas e, aliás, de épocas do ano para plantar em cada região, né? Então, no caso desse coentro português aqui, o que eles estão dizendo aqui? Estão dizendo que na região aqui do norte, centro-oeste e nordeste, o ideal é plantar no inverno, porque ele prefere um pouquinho mais de frio mesmo, então é de abril até julho. Já aqui em São Paulo e sul de Minas, aí o ideal dá para você plantar o ano inteiro e também na região sul também dá para plantar o ano inteiro. Agora, tem outras variedades, que nem o Verdão é um pouco contrário, assim, dá para plantar o ano inteiro lá no Nordeste e Norte também. Mas vale você sempre olhar o verso da embalagem das sementes, porque lá geralmente diz. Mas existe um jeito de você dar um balão no calor e fazer o seu coentro produzir até bem assim em qualquer época do ano e em vários lugares diferentes.
Como que se faz isso? Quando você cultiva o seu coentro no inverno, numa época mais fresca mesmo, aí você pode cultivar ele no sol pleno, porque no sol pleno, no lugar que bate o máximo de sol mesmo o dia inteiro, tipo mais 6 horas por dia, ele vai melhor, ele se desenvolve melhor. Mas quando tá quente demais, passando dos 30 graus com muita frequência, aí pode ser que ele pendoe, ele comece a terminar o ciclo dele dando flor. Aí não é tão bom, né? Mas aí se você tiver nessa época mais quente do ano, é mais interessante geralmente você deixar ele em um local de meia sombra, ou seja, um local que receba aí pelo menos umas 3 horas de sol direto por dia, mas não receba o dia inteiro. Então geralmente é entre umas 3 e 6 horas por dia de sol direto e o restante do dia ele fica só com uma iluminação indireta, tá? Se for possível um local de sol da manhã, é melhor porque é mais fresco, então facilita para não aquecer demais as folhas dele. E se por acaso na sua casa você tiver um telado, sombrite, né, como o pessoal chama, melhor ainda, porque aí você tem a iluminação ideal mesmo para ele. Esse é um dos motivos de eu gostar de plantar em vasos, assim, jardineiras, né, porque eu consigo mover de um lugar para o outro, então se não tá indo tão bem um lugar, consegue mover para outro lugar, né? E para ele crescer bem, você precisa adubar ele com alguma coisa. Você pode usar um bocache, por exemplo. Opa! Um bocache, existem várias marcas de bocache. Você pode usar, aí você coloca aqui na beirada, né, nas medidas recomendadas na embalagem. Ou então você pode usar um cristal de sal, que é um adubo solúvel, né? Então você dissolve o adubo na água e coloca aqui regando essa planta nos intervalos que diz na embalagem para você fazer. Ou então você pode também usar um coat, por exemplo. O coat é uma categoria de adubos e esse adubo coat vai liberando os nutrientes aos poucos. Você pode inclusive usar em canteiros, aí na sua horta, em qualquer lugar que seja, você pode usar essas 3 opções de adubos. Quanto tempo leva para o coentro crescer? Ele é rápido, então depende um pouco da situação. Se você tem um coentro aí, tem algumas variedades que levam uns 30 dias quando tem uma temperatura um pouquinho mais alta, assim, sem passar dos 30 graus, né? Agora, tem outras variedades que levam entre 30 e 70 dias, assim, para crescer. Depende um pouquinho mesmo da temperatura do ambiente. Agora, vamos entender como é que você faz para colher o seu coentro, preservando o máximo a planta. O ideal é que você possa entender que existem 2 formas de você colher, né? Você pode colher ou cortando o pé inteiro, né? Ou arranca o pé inteiro, ou você corta aqui com uma tesoura na base, ou então você procura as folhas mais velhas. Geralmente são as folhas mais da base, tá? Você pega essas folhas mais velhas e vai cortando aqui essas folhas mais velhas. Se você sentir que o seu pé tá meio bamba, tá forçando demais, você pode usar uma tesourinha mesmo e cortar. E aí você vai tirando essas folhas mais velhas e vai usando elas na sua culinária, né? O que você tem que tomar cuidado é a mesma coisa da salsinha, aliás. Você não pode depenar ela e deixar só umas folhinhas lá, porque para poder surgir folha nova, você precisa de folha mais velha fazendo fotossíntese aí para produzir alimento para mais nova, né? Agora, se o seu pé começar a florescer, aí é melhor você colher o pé inteiro mesmo, porque se você deixar ele continuar a florescer, aí vai perder todo o sabor e não faz mais sentido, né? A não ser que você queira colher as sementes mesmo no coentro, que aí tudo bem, né? Mas se você quiser usar as folhas mesmo, o ideal é você colher o pé inteiro, né? E você corta o pé inteiro e aí você pode colocar ele, por exemplo, em um copo de água, assim, né? Bem, não é nesse da semente, né? Mas você coloca em um copo com um pouco de água aqui na base e aí cobre com um saco plástico. Eu até ensinei a fazer isso em um outro vídeo, até bem antigo, assim, como é que se faz esse processo. E aí você deixa esse coentro nesse copo dentro da geladeira. Essa forma que eu encontrei, assim, que é a que mais dura mesmo, viu? Mas também você tem a opção de picar lá o coentro e congelar ele também, para você ir usando nas receitas. Ele preserva boas características, assim, do sabor dele. Mas, gostando ou não de comer coentro, ver ele crescendo é uma grande questão, né? Eu adoro mesmo ver os coentros crescendo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais. Tchau, tchau.